Bomb Crypto e os seus nerfs. Será que é uma boa estratégia dos desenvolvedores aplicar os nerfs ou não passa de uma sacanagem com a comunidade? Salve, salve, emocionadas e emocionados de plantão, eu me chamo Lucas, é um prazer ver você aqui de novo em mais um vídeo comigo. E hoje eu queria sair um pouquinho do jogo e falar um pouco sobre as medidas, de nerf nas recompensas que têm sido aplicadas pelos desenvolvedores nesse mês e, na verdade, nos últimos tempos, do jogo. Quem tá pelo menos nos últimos uns 30 dias aí jogando já deve ter visto, algumas estratégias de nerf que foram implantadas, outras que inclusive foram descartadas. Então eu queria fazer um apanhado geral sobre o que foi feito, o que não foi feito, o que foi desfeito, ver qual foi o impacto que isso gerou na economia e depois colocar um pouco da minha opinião em cima disso tudo, certo? Então, se você quiser se informar um pouquinho mais e também pegar algumas informações, segue nesse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes, não se esquece, deixa esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque muita informação ainda boa vai vir por aí. Então, inclusive, fazendo várias gameplays no modo aventura, dando dicas de como passar todas as fases. Então, não queira perder esse conteúdo, faz esse favor, não custa nada e dá uma força muito grande pro meu canal, certinho? Mas então, sem mais delongas, vamos começar então a falar sobre o sistema de nerfs. Antes de mais nada, eu queria pegar aqui um documento oficial que foi divulgado lá na comunidade do Discord do Bomb Crypto. Acredito que deve ter sido divulgado também no Telegram, mas eu tive acesso a esse PDF pelo Discord. Se vocês acessarem o chat do Brasil, aquele que tem BR Leos fixados, você vai acessar justamente a parte dos fixados, que muitas pessoas não sabem que existe, que é aquele pinzinho que fica na parte superior da página. E se você descer as últimas 10 mensagens mais ou menos, você vai ver que tem esse documento em PDF que está sendo disponibilizado lá pelos moderadores, justamente explicando as últimas medidas e as razões pelas quais essas medidas foram adotadas pelos devs, certo? Então eu vou fazer uma leitura rápida aqui sobre esse documento e colocar um pouco da minha opinião em cima do que está sendo dito aqui, certo? Senta que lá vem a história. Bom, então eles estão explicando os ajustes de recompensa. A ideia desse último nerf é reduzir em 6% a mineração total de todos os usuários, mas não significa que vão reduzir 6% de cada usuário, Não quer dizer que eu vou perder 6%, você que está entrando agora vai perder 6%, não. A ideia é reduzir da massa total 6%, mas reduzindo porcentagens diferentes de várias pessoas. Então, quem estiver entrando vai pagar menos, vai pagar ali talvez 1%, talvez até 0% se você não tiver ainda tirado o seu investimento. E quem já está há muito tempo, quem já tirou muito dinheiro do jogo, talvez leve ali uns 50%, 60%. Lembrando, que a gente tem a gente pode ver até como se fosse uma pirâmide, embora eu não goste de usar esse exemplo, porque remete a outras coisas, mas a gente sempre tem a base, dos jogadores, que são aqueles que estão há menos tempo jogando, que estão ainda tentando construir uma conta forte, que são a grande maioria, E a gente vai ter ali em cima uma galera pequena, que é antiga, que começou o jogo há muito tempo, que já tem uma conta mais forte e já tirou muito dinheiro. Então, esses que estão sendo extremamente nerfados, eles já tiraram muito dinheiro e eles já estão há muito tempo no mercado, enquanto que aqueles que estão ali ainda no início, nos princípios do jogo, que é a grande massa da comunidade, provavelmente vai estar recebendo um nerf menor até do que 6%, Então eu acredito que, utilizando essa proporção entre toda a comunidade, se chegue a essa redução de 6% do total minerado por todos os jogadores do Bomb Crypto, certo? Com isso eles falam sobre a vantagem, que é a questão de deixar a moeda mais rara, diminuir a oferta, consequentemente manter o preço mais alto ou minimamente estável, E aí eles trazem alguns exemplos, dizendo que a redução foi aplicada no dia 5, esse novo sistema de nerf foi aplicado no dia 5, e que no dia 9 o preço ele subiu bastante e acabou se lateralizando. E aqui, inclusive, eles trazem até uma imagem mostrando aqui a evolução da moeda logo após a implantação, ou seja, comprovando que realmente o que eles estão dizendo é verdade, No dia 5 foi feita a implantação, houve um momento grande, seguido depois por uma lateralização do valor, numa média, inclusive, ainda boa, uma média sadia para o jogo, que é essa média aqui de $2,30,
Então, o que dá aproximadamente aí uns 13, 14 reais pra gente no Brasil. Então foi realmente muito interessante, sendo que, inclusive, isso aqui veio logo depois de uma queda muito brusca, né? A moeda tinha batido aqui 1,60, então foi bem importante essa implantação desse nerf, né? Numa perspectiva mais geral do jogo, né? E aí, ok, foi feita, depois do eles enfatizam, né, que depois do anúncio da remoção do nerf antigo, o nerf que foi aplicado no final do ano passado, né, no final de dezembro do ano passado, muitos usuários mineraram e a venda aumentou muito de Bitcoin, e aí, consequentemente, o preço caiu muito, chegando aqui à faixa de 1,6 dólares, como eu tinha dito. Ou seja, eles estão dizendo que após a retirada do antigo sistema de nerf, houve uma queda muito brusca e que se eles não tivessem tomado essa medida, né, de aplicar um novo nerf, era provável que o jogo ele tivesse entrado numa decadência muito grande e depois ficaria muito difícil retomar o valor da moeda se ele chegasse a cair muito, né? Então, aqui eles mostram de novo, enfatizam essa região de baixo, tudo bem. E aí, ok, eles avaliam então o panorama geral pela remoção do nerf, se a quantidade de Bitcoin minerado ficasse no mesmo nível, levaria uma venda desenfreada, papapá. Eles dizem que o que eles fizeram basicamente salvou o jogo, né? E aí depois eles falam sobre as ideias, que é basicamente gerar escassez na moeda, né? Tudo isso aqui pode se resumir em escassez da moeda. O que eles querem é diminuir a oferta para lateralizar o preço ou aumentar o valor. E aí vem a parte mais importante desse documento, né, que é o motivo de não publicarmos os números específicos, porque tem muita gente na comunidade questionando, por que eu não sei o quanto eu estou sendo nerfado, por que não existe uma transparência, eu preciso saber disso, porque eu preciso me planejar financeiramente. Então, assim, e aí eles trazem a justificativa deles, né? Eles dizem o seguinte, que no dia 28 de dezembro foi implantado o antigo sistema de nerf, né? Que não deu muito certo e acabou decaindo muito o valor da moeda. E por que houve essa decadência? Eles explicam que o antigo sistema de nerf, eles deixaram extremamente transparente tudo o que estava sendo feito. Então, tipo assim, eu lembro, inclusive, que quem não tinha ainda tirado o ROI, quem não tinha ainda retirado o investimento, estava tendo, inclusive, um buff de 10%. Ou seja, quem não tinha ainda tirado o investimento estava ganhando 10% a mais no valor dos baús do que quem já tinha tirado o investimento. Quem já tinha tirado, quem estava ali mais ou menos elas por elas, estava tirando 100% do valor dos baús. Quem já tinha tirado, sei lá, 100% estava recebendo um nerf de 10% no valor dos baús. Quem já tinha tirado 200 estava recebendo 20%. Era alguma coisa mais ou menos assim, eu não lembro agora dos detalhes. Mas o ponto é que eles foram extremamente transparentes em relação a como o nerf estava acontecendo. Inclusive, também no Discord, estava até rolando um site que você podia acessar, você colocava lá o endereço da sua carteira e ele dizia exatamente o quanto que você já tinha investido e o quanto que você já tinha sacado. Então você podia, em poucos minutos, descobrir qual era a sua porcentagem de nerf. E aí você tinha claramente ali a visão do quanto você estava sendo nerfado. Só que aí o que foi que aconteceu, né? Quando os valores foram extremamente transparentes, e eu inclusive na época achei maravilhoso, porque eu achei que realmente quem está há mais tempo, quem já teve mais saques, merece ter um nerf um pouco maior, né? Porque a gente sempre tem que pensar na durabilidade do jogo, a gente sempre tem que pensar no longo prazo, e a gente não pode acreditar que o jogo ele vai funcionar bem se eu, que já tirei 500% do meu lucro, vou ter o mesmo nerf que o cara que está entrando agora, não é mesmo? Então, assim, é um pouco de bom senso. Mas quando a comunidade recebeu essa notícia com toda essa transparência, ela ficou bastante incomodada. Muitas pessoas se sentiram lesadas, prejudicadas, porque estavam sendo, enfim, estavam perdendo dinheiro, né? Estavam perdendo seu investimento, e aí muitas pessoas criticaram os desenvolvedores, utilizaram dessas informações para criar FUD, ou seja, para prejudicar o projeto. E segundo, né, assim, claro que a gente não pode também dizer que o aumento ou o decréscimo de uma moeda é somente por causa disso, mas eles colocam que por conta desse FUD, por conta dessa situação, houve um grande decréscimo no valor da moeda, saindo de 3,5 dólares a 2 dólares, porque a galera ficou extremamente incomodada com a forma como o nerf foi feito, né? E aí, com isso, eles decidiram por abolir o antigo sistema e implantar esse novo sistema,
e agora não estão mais tendo nenhum tipo de transparência em relação a quanto você está sendo nerfado. A justificativa dos desenvolvedores é essa. Eles não querem deixar essa informação transparente porque a comunidade não recebe bem esse tipo de informação. As pessoas usam essas informações de forma negativa, fazendo uma propaganda negativa em cima do jogo, e acaba que é um tiro que sai pela culatra, né? Acaba atingindo mais o jogo do que beneficiando o aumento da moeda. Então, o resumo desse cenário é basicamente isso. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu estou quieto. Voltando então aos valores do jogo, né? Se o nerf ele deveria ser tão bom assim, aqui foi justamente aquela região de queda, ó. Aqui foi quando eles anunciaram os nerfs, a moeda começou a cair, eles tiraram o antigo nerf por aqui, a moeda continuou caindo, depois eles implantaram um novo nerf, a moeda subiu, ficou lateralizada durante bastante tempo e depois começou a ter uma progressão que depois foi quebrada e agora estamos de novo numa nova fase de queda, né? Várias razões, como eu disse, justificam esses aumentos e essas quedas, né? Tem a questão da queda do Bitcoin, tem lançamento de jogos, o Lunar Rush parece que lançou ontem, então tem gente que saca para entrar no Lunar Rush. Teve a insatisfação também com o modo aventura, teve a insatisfação com o Marketplace, que também gerou uma certa queda. Mas assim, o que eu queria focar aqui agora é o seguinte, afinal de contas, nerfar as recompensas é uma medida boa ou é uma medida ruim para o longo prazo do jogo, né? Eu me divido nas opiniões. Eu acho que é boa e ao mesmo tempo eu acho que é ruim. É boa no sentido de que é uma medida rápida. É uma medida que pode ser aplicada rapidamente. Os desenvolvedores não precisam mexer muito na programação do jogo, eles simplesmente vão lá e decretam que houve uma diminuição na renda de determinado grupo de jogadores ou de todos, e com isso eles conseguem diminuir a queda da moeda. E é importante essa queda rápida, essa ação rápida, porque no mercado de criptomoedas, um dia, às vezes, é muito tempo. Uma decisão tomada com um dia de atraso faz toda a diferença. Então, o nerf ele é necessário para poder manter essa estabilidade da moeda enquanto novas mecânicas não são implantadas. Mas o nerf, na minha visão, ele nunca vai salvar um jogo. Tipo, ele pode salvar naquele momento ali de ter uma queda muito brusca, mas ele nunca vai manter o jogo estabilizado, porque o jogo ele precisa sempre ter atualizações, ele precisa sempre ter novidades para conquistar o novo público e manter o público que já está dentro ali ativado com o projeto, né? Então os nerfs, eles também o nerf deles eram um impacto muito negativo na comunidade, no sentido de você olhar ali e tipo, poxa, ontem eu estava lucrando tanto, hoje eu já estou lucrando menos, entendeu? Então cria uma sensação assim um pouquinho chata para quem está jogando, mas como eu disse, eles são necessários no momento em que eles são uma medida rápida para conter um problema que pode se tornar muito grande, né? Porém, eles não são a medida de salvação. Eu acho que o que realmente salva um jogo são novas mecânicas de queima da moeda, né? E eu acredito que ainda tem muita coisa que o Bomb Crypto pode explorar nesse sentido. Tem coisas que já estão na previsão do lançamento, como o Stake, que vai introduzir as mecânicas de VIP, que eu acho que vão ser sensacionais. Eu espero que eles não demorem muito para fazer isso, porque com certeza isso vai melhorar muito o valor da moeda. Outra coisa que eu acho que eles poderiam melhorar também são os upgrades. Eu acho que fazer upgrade só de força é muito pouco. E eles poderiam também permitir que fosse feito upgrade da parte de stamina e speed, né? Afinal, também são dois valores importantes dentro dos personagens. Então eu acho que se eles explorassem melhor essa questão do upgrade, provavelmente teria também um aumento maior na moeda do jogo. Inclusive, esse último aumento aqui, ó, isso aqui foi pouco depois de ter sido implantado o sistema de upgrades. Porque foi implantado um novo sistema de queima da moeda, que até então a gente só podia queimar a moeda comprando novos heroes, né? E as pessoas não tinham como, até hoje não tem como vender heroes, então as pessoas iam acumulando ali heróis, às vezes muito fracos. E quando foi implantado o sistema de upgrade, várias pessoas começaram a queimar muito mais moeda do que sacar, gerando esse grande aumento que a gente está vendo aqui, né? É claro que também deve ter tido outros fatores, mas o upgrade foi o start dessa coisa toda. Então eu vejo um grande potencial no upgrade no sentido de gerar uma nova onda ascendente na moeda. E em resumo, o que eu peço para você, jogador ou aspirante a jogador, é que tenha um pouco mais de confiança também nos desenvolvedores, sabe? Eu tenho acompanhado o jogo desde o seu lançamento, desde o dia 30 de setembro.
E eu tenho visto todas as medidas de atualizações que foram feitas, inclusive nerfs vêm sido criados desde o início do jogo, não é agora, não começou agora no final do ano. Desde a primeira semana que o jogo foi lançado, nerfs já foram criados, né? O baú de diamante no início ele dava 1 Bitcoin, olha que loucura. Então, não se assustem com a introdução de nerfs. É uma medida que é chata, mas ela é necessária para muitas vezes salvar o jogo ali num momento rápido de desespero, enquanto os desenvolvedores estão trabalhando em outras medidas de implantação de queima da moeda. Todo jogo faz isso. O Axie Infinity fez muito isso no ano passado. O PVU também tentou fazer, mas fez de forma muito tarde e acabou que não salvou o jogo, né? O Axie Infinity também, mesmo com todas os nerfs que aplicaram, ainda assim a moeda caiu bastante, né? Quem tá dentro do jogo tá acompanhando como é que tá a situação. E, enfim, acontece em qualquer cenário, é normal, é chato, mas a gente tem que entender que é uma medida provisória, não necessariamente significa que isso vai se manter pelo resto de sua existência, e funciona até que a gente tenha o lançamento de novas mecânicas de queima que realmente vão impulsionar a moeda para cima e fazer com que a gente tenha de novo, né, aqueles retornos financeiros tão satisfatórios, né, que a gente busca nos jogos NFTs. Então, o meu objetivo era essa opinião que eu queria deixar. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha, se você discorda de mim, se você concordar, deixa o like, se você discordar também pode deixar o like, não tem problema nenhum. Se inscreve no canal se você estiver curtindo os meus vídeos e ativa o sininho para receber as notificações. E muito obrigado pela sua atenção até esse momento, eu te vejo no próximo vídeo.